Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Olá, muito boa tarde. Programa Saúde em Dia, mais uma vez aqui às segundas-feiras. E hoje, segunda-feira, 9 de junho de 2014, nosso programa Saúde em Dia, às 17h40. No meu programa de hoje, eu, Dr. Ângelo Pavinha, há mais de 30 anos, médico aqui em São Caetano, estou recebendo aqui o nosso convidado para falar sobre os benefícios que as artes marciais trazem à nossa saúde. Pouca gente sabe que as modalidades possibilitam, além de perda de peso, também uma melhor postura e até mesmo o autocontrole. Para falar mais sobre o assunto, converso com o mestre Eduardo Skucuglia, professor de Muay Thai, que é o boxe tailandês, o boxe chinês, mestre também em Kung Fu e Krav Maga. É isso mesmo, mestre Eduardo Skucuglia? Muito isso boa mesmo. tarde. Boa tarde, Dr. Ângelo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouco do nosso trabalho, da arte marcial em si, né? E é isso mesmo, nós temos algum conhecimento já nessas artes, né? E nós vamos falar um pouquinho hoje. Eu gostaria de agradecer aí a todos que estão vendo a gente, os pessoal da internet, né? O pessoal de internautas, São Caetano. Agradecer aí a participação de todos. Muito obrigado por você ter aceitado o convite da nossa produção, viu? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Viu? Isso só é possível aqui na Web TV São Caetano. Sabe por quê? Porque na Web TV São Caetano, quem faz o nosso programa, o Saúde em Dia, não sou eu. Quem faz o programa são vocês. E a partir de agora, por favor, internautas, dedinho aqui no botãozinho e olha, por favor, tá? Façam suas perguntas, tá? Cliquem aqui no Participe e coloquem as suas perguntas no ar. Entrem em contato com a nossa produção, coloquem suas perguntas no ar, que nós faremos o possível para pegar e entrar com todas as perguntas aqui durante o programa e encaminhar aqui ao mestre Eduardo Skucuglia suas perguntas sobre todas as artes marciais aqui que ele vai nos elucidar, tá bom? Primeiro, boa tarde, Eduardo. E começando a nossa conversa, eu gostaria que você explicasse um pouco sobre as artes marciais. Ok, vamos lá então, começando do nome, artes marciais, né? Marciais, muitos dizem que fazem um sinônimo, né, de Marte, o deus da luta, da guerra, né? Então vem um pouco desse nome. Outros também falam que artes marciais, a arte de chegar à perfeição, vamos dizer assim. Então, com o movimento do corpo, o movimento de luta, em todas elas, o praticante tenta chegar à perfeição do corpo. Obviamente, todos nós somos imperfeitos, mas essa busca do ser humano pela perfeição, pela disciplina, pela honra, pelo respeito, essa parte ética que é muito bonita dentro das artes marciais, né? Então, a arte marcial em si eu resumo como isso, a busca da perfeição do ser humano. Hoje em dia, as pessoas procuram mais pela parte estética, pela parte da saúde, que é muito importante também, mas existe também a parte da honra, da disciplina, do caráter em si, porque a pessoa, quando começa a praticar arte marcial, ela começa a mudar um pouco da sua personalidade para melhor. Porque a arte marcial hoje em dia é um estilo de vida, né? A pessoa muda os seus conceitos, muda a sua forma de pensar, muda a sua forma de encarar o ser humano no dia a dia. Uma das formas disso, de explicar, é quando a pessoa começa a treinar e ela vai liberando o seu estresse no tatame, no centro de treinamento, onde quer que ele treine, que seja, e vai liberando esse estresse, aquela parte emocional que vai sufocando nos dias de hoje, né? Que todos nós temos as nossas atividades, as nossas, como diz o pessoal, a correria do dia a dia, né? Isso faz com que a pessoa se sinta estressada, fadigada, e essa prática leva a pessoa a ficar mais calma, mais tranquila, e a autoestima em si melhorar bastante. Então, não importa o país de origem da arte marcial. Quer dizer, não importa se ela é chinesa, se é tailandesa, se ela é israelense. O que importa é a nobreza
de onde ela pega e ela advém, não é verdade? Quer dizer, é aquilo que é a proposta para o corpo dela. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Nós, como bem trabalhamos, que ela traz, né? Exatamente. Como todo, o né? bem que ela traz para o ser humano, não só para o corpo, né? Mas para a mente e a integração dos dois. Eu acredito, como a gente trabalha com não só uma, mas várias artes marciais, que cada um tem uma preferência, vamos dizer assim. Né? Hoje existem modalidades que estão em alta, em moda. O Muay Thai, por exemplo, que nós vamos falar daqui a pouco, que aparece muito, principalmente para as mulheres, como perda de peso e tudo mais. Mas todas as artes marciais, elas são bem-vindas e elas devem ser muito bem consideradas hoje em dia, porque elas trabalham isso, a melhora do ser humano. Falando então, já que você já tocou no assunto sobre o Muay Thai, que hoje em dia é uma modalidade que está em destaque, quais seriam os princípios dessa luta? É considerado uma luta? Sim, uma luta. Tá. Uma luta que é um desporto, né? É uma arte marcial que antigamente era usada pelos tailandeses, que é uma arte marcial, como no Brasil é o futebol, né? Na Tailândia é o Muay Thai, é o esporte nacional. E ele é muito bem, no mundo inteiro ele foi muito bem considerado como assim uma arte marcial para o bem-estar, para o corpo mesmo. Então foi uma febre, foi uma grande explosão ultimamente o Muay Thai. E é um desporto, então nós utilizamos a parte de mão, de boxe, que seria bem parecido com o boxe tradicional, que são os socos, né? Joelhadas, chutes e cotoveladas. E dentro desses golpes que são ensinados, existem as regras. Então, o aluno, quando vai treinar na academia, às vezes ele não quer fazer o combate em si. Então, o que acontece? Ele vai trabalhar os golpes no saco de pancada, na luva de foco, no aparador de chute. E ele vai fazer o movimento como se ele estivesse lutando, mas sem receber o golpe, o contragolpe. Então existe esse trabalho na nossa academia, acredito que em várias academias que a gente já presenciou também, o trabalho de, vamos dizer, o Muay Thai executivo, para aquela pessoa que só quer fazer o movimento de luta para o bem-estar, para o corpo, né? E não se machucar. Não, porque é um esporte de luta, existe o contato e tudo mais. E existe também aqueles que querem fazer a prática com a luta. Então aí existem as proteções, o capacete, o protetor peitoral, a caneleira, a luva, que é muito importante. E aí coloca-se, depois de um certo tempo de treinamento, de preparo, não só físico como psicológico também, coloca-se de frente para o outro, e aí eles vão trocando golpes aos poucos e introduzindo essa parte. O Muay Thai e o boxe tailandês são a mesma coisa? A mesma coisa. Perfeito. A técnica em relação ao Muay Thai traz algum benefício para o coração? Sim. É importante frisar para quem quiser praticar o Muay Thai, né, passar com um médico para ver como está a situação. Porque ele envolve movimentos de explosão. Então o coração, o batimento cardíaco, ele eleva assim muito rápido. É como você comparar, por exemplo, um corredor, um atleta de 100 metros rasos, 200 metros rasos. Ele usa toda a energia do corpo em um curto espaço de tempo. Então, por exemplo, um round amador no Muay Thai seria 2 minutos. Então ele tem que dar toda a energia dele para cima do adversário para poder levar vantagem, né? Então ele tem que ter um preparo muito grande físico, e isso o coração com certeza se beneficia no caso de um trabalho gradativo. E esse mesmo Muay Thai, ele pode ajudar a melhorar a postura e fortalecimento do abdômen? Sim. O Muay Thai ele é um exercício global, né? Então vai trabalhar, como eu disse, socos, chutes, joelhadas e todos esses movimentos a gente está sempre em cima, né, do eixo, nosso quadril, então o abdômen está sempre trabalhando. E dentro das aulas também a gente fortalece com exercício de abdominal e tudo mais. Então, como é um exercício global, o abdômen está sempre trabalhando. Então, quer dizer, a minha próxima pergunta seria, os músculos se beneficiam de quais formas? Então, eu acho que é bem isso mesmo. Isso, né? Para você ver, um chute, por exemplo, você usa toda a parte, todos os músculos da perna em um único chute. Então, coisa que numa academia de ginástica, por exemplo, de musculação, você ia utilizar 2, 3 aparelhos para poder ativar toda a musculatura da perna.
Em um único chute você pode trabalhar toda a musculatura da perna. Em um único soco você trabalha, por exemplo, na ida o tríceps, na volta o bíceps e o peitoral, tudo ao mesmo tempo. Então, como eu disse, é um exercício global. Você está movimentando o tempo todo, o corpo todo. Por isso que ele é muito indicado assim para quem quer perder peso, para quem quer ganho de massa magra, condicionamento físico, bem-estar, enfim. Já temos uma pergunta aqui no ar, tá bom? Não. Amanda Nog, tá? De São Caetano, tá? Obrigado, Amanda. Continue no ar com a gente, tá bom? Podemos perder peso em uma semana? Eu acho que ela quer dizer em relação ao Muay Thai. Sim. Tá? Ou então, vamos estender isso em relação a qualquer arte marcial, tá? Podemos perder peso em uma semana com uma arte marcial, agora principalmente em relação ao Muay Thai? Amanda. Obrigado, Amanda, pela pergunta. É o seguinte, não existe milagre, né? O Muay Thai ele vai acelerar muito a queima calórica, tem que ter, junto com o treinamento, uma alimentação adequada. Então você tem que eliminar refrigerante, frituras, doces, fazer ingestão de frutas, proteínas, né? Isso é muito importante. Em uma semana é muito difícil a gente poder dar algum resultado. O que acontece? É um exercício de médio a longo prazo, para você ter um resultado, tanto na balança, como nas medidas, como no espelho. Eu acredito que em 3 meses já dá para você ter um resultado satisfatório. Eu tenho alunos... Combinando, né? Combinando. A alimentação e o Muay Thai. Eu tenho alunos que em um ano e 3 meses, ele perdeu 32 quilos. Puxa, por isso que eu digo que a arte marcial é disciplina. A arte marcial não traz um milagre, mas se você tiver um foco e uma disciplina, com certeza você vai atingir seu objetivo. Eu posso falar um pouquinho com o médico também, tá, Amanda? Olha só, o fato de se perder em um ano 32 quilos Sim. significa muito mais do que a perda. Sim. Porque você tem que fazer o cálculo da perda dos 32 quilos e ainda o ganho da massa. Da massa, exatamente. Entendeu? Quer dizer, é muito mais do que uma perda. Ele deve ter perdido muito mais do que os 32 para perder e depois ganhar. Porque o músculo pesa mais do que a gordura. Exatamente. Deve ter perdido muito mais que isso para depois ganhar massa. Não é isso? Exatamente. Quer dizer, é fantástico. Outra pergunta aqui, tá? Pedro de Santo André. Obrigado, Pedro. Continue aí com a gente, tá bom? Internautas, continuem aí, tá bom? Olha, cliquem no participe, tá? Vocês fazem as perguntas. Eu sou um meio para chegar aqui a pergunta ao nosso entrevistado, tá bom? Que hoje, tá? Está aqui o mestre Eduardo Scucuglia falando aqui sobre artes marciais, Muay Thai, que é o boxe tailandês, boxe chinês, Kung Fu e um tal de Krav Maga, que daqui a pouco nós vamos saber o que é Krav Maga, uma arte marcial israelense, que nem eu sei o que é, tá bom? Pedro de Santo André, a quantidade de aulas também faz a diferença? Obrigado, Pedro, pela pergunta. Sim, faz a diferença. A princípio, o que nós aconselhamos? A pessoa começar com 2 vezes por semana, 1 hora de aula, de treinamento, para começar a acostumar, né? O corpo tem que acostumar, não adianta a gente jogar um monte de exercício para quem está iniciando. Depois, aumentar para 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, se a pessoa tiver condições. Eu acredito que até 5 vezes, mas o ideal seria de 2 a 3 vezes por semana para a pessoa poder ter um descanso. O corpo precisa de um descanso, não é só treinamento. Precisa de alimentação, descanso e treino. Os 3 juntos, com certeza, vão dar um resultado muito bom. E eu acredito que 3 vezes por semana. Mais do que isso, já seria para quem quer lutar, praticar para competição. Então aí já é um treinamento um pouco mais diferenciado. Pessoal, até já já. Vamos para o intervalinho e voltamos já já. Isso é possível na Web TV São Caetano. 1 minutinho e voltamos já já. Até lá. Vamos e voltamos, hein? Web TV São Caetano. Nossa cidade é o canal. O Parque Shopping São Caetano está no clima do Dia dos Namorados e na maior torcida.
A cada R$ 400 em compras, você leva para casa uma moringa exclusiva com as cores do Brasil e um cupom para participar do sorteio de um carro importado. Variedade, exclusividade e a chance de levar para casa um mini John Cooper Works é no Parque Shopping São Caetano. Por aqui tem romance e tem torcida. Comprou, ganhou, concorreu. Em São Caetano do Sul, a educação é nota 10. As escolas municipais vêm sendo revitalizadas e a remuneração aos professores já é a maior da história. Uma parceria inédita com o Google vai garantir capacitação aos educadores e mais tecnologia aos nossos estudantes. Os alunos do ensino fundamental receberam 1.000 tablets e a USCS vive um novo momento com a implantação do curso de medicina. Tantos investimentos garantiram o selo de cidade livre do analfabetismo para São Caetano do Sul. Aqui, o trabalho não para. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Olá, estamos voltando aqui, tá? Programa Saúde em Dia. Hoje que o nosso entrevistado com o mestre em artes marciais, Eduardo Scucuglia, tá? Estamos conversando aqui com ele sobre uma série de artes marciais no qual ele é mestre e professor de Muay Thai, que é o boxe tailandês, boxe chinês, Kung Fu e de Krav Maga. E é justamente sobre isso aqui que nós estamos voltando aqui. Eu confesso aqui que sou uma pessoa que não sei o que é Krav Maga. Ele estava me explicando agora há pouco que é uma arte marcial israelense. E vou começar agora esse bloco aqui perguntando para ele exatamente isso. Professor, me esclareça uma dúvida. O que é esse tal de Krav Maga que eu nunca ouvi falar? Vamos lá. Krav Maga é uma arte marcial israelense para defesa pessoal. Ela foi criada na década de 60, né, em Israel. Antes mesmo até de... na verdade, começou-se o treinamento com o Imi Lichtenstein, que é o Lichtenfeld, perdão, foi o criador do Krav Maga. Ele migrou para Israel, que até então não existia o Estado de Israel, né, e começou a treinar o que seriam as forças de defesa de Israel, desenvolvendo alguns exercícios para o exército, que seria o exército israelense. E futuramente, depois da conquista do Estado de Israel, ele começou a fundar como arte marcial, propriamente dita. E nasceu-se o Krav Maga, que significa combate próximo, combate corpo a corpo. O que é isso? São movimentos de mobilizações e neutralizações de ameaças. Então, uma pegada no braço, uma pegada de estrangulamento, um mata-leão, uma chave de gravata, que o pessoal conhece muito bem hoje em dia, né? Defesas como arma branca, faca, arma de fogo em curto alcance. Então, existe defesas contra todos esses tipos de situações. Interessante. A pessoa vai aprender a golpear com mãos, com partes do corpo que nem ela mesma imaginava que ela poderia usar. Um exemplo, uma mordida, que é uma defesa pessoal. Chutes nos genitais, nos joelhos, dedos nos olhos, dedos na garganta, que são extremamente proibidas em desporto, em artes marciais esportivas. Isso é legal no Krav Maga, por se tratar de uma defesa pessoal. Defesa pessoal. Então você tudo pode, né? De repente,
Um copo desse para mim é uma arma. Enfim, tudo. Ou seja, não é uma luta, não é uma luta, é uma defesa, pessoal. Não existe competição de Krav Maga. O grande troféu do Krav Maga é você chegar vivo em casa. Perfeito. E eu costumo falar sempre para os meus alunos, o mais importante de se treinar o Krav Maga não é você chegar e testar na rua aquilo que você aprendeu, mas sim chegar vivo em casa, chegar bem em casa e você melhorar a sua autoestima, o seu autocontrole. Né? Sair de casa mais confiante. Exatamente. Né? Não é nem chegar. Nos dias de hoje, com a violência que a gente... Nós estávamos conversando sobre isso agora, Exatamente. Né? A gente vive essa violência urbana o tempo todo, né? Então a pessoa consegue sair de casa um pouco mais confiante. Não que ela vá utilizar dessas técnicas, mas que ela consiga ficar um pouco mais confiante. Já temos mais uma pergunta no ar aqui, tá? Camila Vilela, de São Mateus, aqui em São Paulo. Obrigado, Camila. Tá? Continua aí com a gente, tá bom? Cada arte mexe com alguma parte do corpo? É uma pergunta, tá? Cada arte mexe com alguma parte do corpo? Tem algo específico para cada região do corpo ou não? Vamos lá. Todas as artes marciais, elas vão trabalhar, como eu disse, o corpo todo. Né? Algumas de uma forma mais explosiva, outras de uma forma, como nós podemos dizer, exercício isométrico, né? Vamos colocar o Kung Fu em primeiro. Kung Fu é uma arte marcial milenar, onde você vai fazer movimentos muito bonitos com o corpo. Então você vai trabalhar o corpo todo, mas de uma forma diferente já do Muay Thai. Muay Thai são golpes mais diretos, que você vai trabalhar chutes, socos, joelhadas. O Krav Maga, por exemplo, você vai trabalhar situações de ameaças e tudo vai envolver o corpo todo. Então, assim, fisicamente falando, todas elas vão trabalhar o corpo. Agora, cabe a cada um assistir um pouco de uma aula de cada e numa academia idônea, né, que tenha um bom professor, um bom mestre, que explique para você o que é cada modalidade, para você ver o que você vai se afinizar. Por exemplo, tem pessoas que gostam no Muay Thai e não gostam no Kung Fu. Tem pessoas que gostam no Kung Fu e não gostam no Krav Maga. E assim vai. Cada um tem uma preferência. Mas todas elas vão trabalhar o corpo e a mente de uma forma positiva. Outra pergunta. Henrique Carvalho, aqui de São Caetano. Obrigado, Henrique. Continue aí com a gente, tá? Você e todos os internautas. Obrigado, tá bom? Olá, doutor Ângelo e Eduardo. Existe uma faixa etária que é recomendada para praticar alguma arte marcial ou para se iniciar, né? Alguma arte marcial? Olha, na minha escola, por exemplo, nós temos um professor no Kung Fu, no caso, que ele trabalha com crianças a partir de 4 anos. 4 anos? 4 anos. Inicial. É um professor já especializado na metodologia infantil. Então, como eu digo, é importante você assistir uma aula, conversar com o professor, ver a metodologia dele. Existem artes marciais, por exemplo, o Muay Thai, dá para se colocar crianças a partir de 7, 8 anos, no Krav Maga também, mas tem que ver a metodologia do profissional. Isso é muito importante. No meu ponto de vista, todos deveriam treinar artes marciais, crianças, jovens, adultos e idosos. O professor que vai colocar o tipo de treinamento específico para cada pessoa, né? Mas para todas essas pessoas é muito válido treinar arte marcial. E me fala uma outra coisa que ele não colocou, mas eu acredito que só para complementar, isso para se iniciar. E no decorrer da vida, existe algum término para se parar uma arte marcial? Existe algum limite para se parar? Uma pessoa com 60 anos, 70 anos, 80 anos? Olha, não existe. Eu acho que enquanto a pessoa tiver uma boa saúde, poder fazer uma caminhada, por exemplo, ela pode estar fazendo uma arte marcial. Vai haver os limites, né? E sim, não para uma luta, sim, mas para uma prática. Um controle, como eu disse, a arte marcial é um estilo de vida. É para a vida toda. Todo mundo deveria, pelo menos, experimentar algum dia uma prática de escolher uma arte marcial que se afiniza e praticar para ver. E levar isso para a vida. De repente a pessoa não gosta de fazer o fitness, a musculação, a esteira, a caminhada, acha muito monótono. Então, experimente uma arte marcial. Com certeza você vai se surpreender. Outra pergunta. Mauro Figueiredo. Obrigado, Maurão. Tá? Continue aí com a gente, tá bom?
Eduardo, na sua opinião, hoje, com o crescimento das artes mistas, você acha que o atleta acaba perdendo a essência da arte marcial que ele pratica? Pratiquei Taekwondo durante 16 anos e levo até hoje a filosofia aprendida. Ok, é muito importante, obrigado pela pergunta, achei muito interessante. É muito importante a pessoa, existe essa onda hoje do MMA, das artes marciais mistas, foi muito bom para propagação das artes marciais. Mas se a pessoa busca por um estilo de vida, por uma boa saúde, por um autocontrole, é interessante a pessoa buscar uma arte marcial tradicional. Como é uma arte marcial tradicional? O judô é uma arte marcial tradicional, o kung fu é uma arte marcial tradicional, o muay thai é uma arte marcial tradicional. E as artes marciais mistas, elas estão voltadas mais para o corpo, para o condicionamento e para a luta em si. Gostaria de dizer bem claro que eu respeito totalmente todos os atletas, mestres e professores do MMA e não estou fazendo nenhum comentário negativo. E acho muito bonito e acho muito viável o trabalho que eles fazem. Mas se a pessoa busca uma arte marcial tradicional, ela vai obter esse outro lado da arte marcial, que não é só chute, soco, queda, estrangulamento, agarrão, enfim. Tem esse outro lado, que é o lado mental, que é o preparo espiritual, vamos dizer assim, não nada ligado à religião, mas o ser em si, a melhora do ser humano. Isso é muito importante. Temos outra pergunta aqui, Luísa Mendes. Obrigado, Luísa. Continua com a gente. Mulheres também fazem artes marciais? Sim. Antigamente, quando eu comecei, existia um pouco de receio na parte feminina, né, que achava que a arte marcial era uma coisa agressiva, que era uma coisa só para homens, e ia ficar masculina de repente com os exercícios, e não, na verdade não é nada disso. Hoje a gente vê propagandas, pessoas famosas em comentários de revistas e tudo mais, falando que praticam arte marcial, e vem crescendo muito a procura das mulheres. Na nossa escola, por exemplo, nós temos aulas em que as mulheres dominam, né? Elas marcam a maior presença dentro das aulas. Como o Muay Thai é uma luta, os movimentos e golpes diversificados melhoram a coordenação motora? Sim, nós vamos começar com as técnicas, o pessoal que vai começar, por exemplo, o Muay Thai, com as técnicas básicas de boxe, depois de chute, depois de joelhada, depois de cotovelada. E depois nós vamos fazendo a combinação desses golpes, onde ela vai ter que dar um soco, esquivar, depois dar um chute, depois dar uma joelhada. Enfim, ela vai ter que trabalhar a coordenação. Vai ter que saber o que é esquerda e direita, que a pessoa se confunde muito. Agora dá um soco com a esquerda, agora dá um soco com a direita. E ela fica um pouco, no começo, um pouco atrapalhada, mas depois ela vai ganhando essa coordenação. Além do aspecto físico, a coordenação é muito trabalhada no Muay Thai. Temos outra pergunta no ar aqui. Carlos Alberto, de Diadema. Parabéns pelo programa. Estou acompanhando aqui. Adorei o assunto, pois faço Kung Fu. Abraços. Não é uma pergunta, ele está parabenizando a todos nós. Tá muito bom? Obrigado. Uma bela arte que ele pratica. Além de toda essa melhora na parte física, que a gente estava conversando sobre o Muay Thai e tal, a luta tailandesa ajuda na parte emocional do aluno? Em quais aspectos? Porque você falou da coordenação motora, né? Sim. E da parte emocional? Então, é muito importante, como eu disse no começo, a gente estava falando de arte marcial, a pessoa entra no tatame e ela começa a aprender os golpes, depois ela vai bater no saco de pancada, na luva de foco, e ela acaba extravasando aquele estresse do dia a dia que vai se acumulando durante a semana. E tem gente que até fala para mim: nossa, professor, eu saí leve, saí tranquilo da aula. Então, muito pelo contrário do que as pessoas imaginam, a arte marcial é contrária à agressividade. Ela vai tornar a pessoa mais serena, mais menos calma, agressiva, menos agressiva. Com certeza, dentro do treinamento, ele vai pôr para fora todas essas emoções negativas adquiridas no dia a dia. Então, Eduardo, além dessa modalidade que nós falamos mais, seria o Muay Thai, quais são as outras artes marciais mesmo que são praticadas na sua academia? Nós temos o Muay Thai, né,
que é o boxe tailandês. Nós temos o boxe chinês, que é uma variação do Muay Thai, é a luta do Kung Fu, vamos dizer assim. Então, o que vai mudar são as regras de competição. No Muay Thai, por exemplo, nós batemos com os punhos, joelhos, chutes e cotovelos. No boxe chinês, nós não usamos o cotovelos e joelhos, nós usamos só golpes de mão e chutes. Porém, nós podemos projetar o adversário para o chão, como numa queda de judô, por exemplo. Então você pode utilizar golpes com as mãos, chutes e quedas. Temos o Kung Fu, que é O Kung Fu não é uma luta, ou é uma luta? É uma luta, é uma luta também. Uma luta também. Só que é uma arte marcial tradicional, que vai visar assim, a parte da expressão corporal, né, que para mim, particularmente, a arte marcial mais bonita que existe de se ver e de se treinar também. É muito bonito. Para quem nunca viu, procure aí, que é muito interessante. É muito bonito de se ver. E vai trabalhar a flexibilidade, vai trabalhar coordenação motora e o corpo em si, com os movimentos. A pessoa vai ficar muito mais flexível, mais forte, mais ágil. Tanto é que a tradução de Kung Fu quer dizer trabalho árduo ou trabalho duro. Então a pessoa tem que perseverar mesmo, repetir os movimentos, repetir e repetir. Aí depois ele aprende um outro movimento um pouco mais complexo e repete aquele movimento de novo. Enfim, é uma arte marcial muito de se respeitar, né? Eu gostaria de pedir o seu contato. Quem quiser falar com você tem algum e-mail, um telefone, Sim. Alguma coisa? Nós temos o site da academia, né, que é o www.muaythaisaocaetano.com.br. Vocês podem acessar. Lá tem todas as informações da academia, horários de treinos, as modalidades que nós fazemos, telefone para contato. E quem quiser mandar um e-mail para a gente, para eu responder particularmente, fica à vontade. É o mestrescucuglia@yahoo.com.br. Vamos repetir então? Mestre é o nome da academia, né? Escucuglia, que é o meu sobrenome, @yahoo.com.br. Mestre Escucuglia, tudo junto. Eu gostaria de agradecer, tá, Eduardo, o seu pronto comparecimento aqui com a gente, e foi um prazer estar aqui com a gente. Passou tão rápido aqui, e essa enxurrada de perguntas que tivemos com aqui certeza, no ar foi muito proveitoso, foi muito agradável. Muito agradável. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Ângelo pelo convite, né? E pela oportunidade de estar falando um pouco do nosso trabalho, da arte marcial em si, dos benefícios que eles podem fazer para nós. E agradecer aí o telespectador, o internauta, né? Isso. Que está nos assistindo, todas as perguntas. Muito obrigado para todos. Muito obrigado a todos vocês. Até segunda-feira que vem, às 17h30, do programa Saúde em Dia. Muito obrigado e até lá, viu? Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal.